Programa Equilíbrio. Começa agora Equilíbrio, seu programa sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. A gente vai falar sobre florais de Bach. Na edição de hoje a gente recebe a terapeuta Uli Holtz aqui no estúdio. Uli, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Walter. Uli, afinal, o que são os florais de Bach? Para que a gente utiliza esses florais? Então, os florais de Bach chamava os florais de remédios. São os remédios florais de Bach. Hoje em dia, o que acontece? Os florais, como eles são, assim como a homeopatia, medicamentos energéticos, eles não têm assim, eles não entram numa conotação de medicamento que precisa ser prescrito por um médico. Eles podem ser prescritos por terapeutas. Inclusive, a ideia do Dr. Bach, quando ele trouxe esses florais, é que cada um pudesse curar a si mesmo, né? Então ele traz toda, inclusive a técnica que ele desenvolveu para que esses florais pudessem ser desenvolvidos. Ele não patenteou nada, então qualquer um que queira usar a técnica, que queira fabricar seu próprio floral, que queira prescrever o floral, então ele está aberto para isso. Eu acho que para isso seria interessante contar um pouquinho da história do Dr. Bach. Posso? Claro, por favor. Então, tá bom. Então a gente fala em florais de Bach, né? Mas o Dr. Bach, na verdade, ele nasceu em 1886, então há bastante tempo atrás. Em 1912, ele se formou médico. Ele trabalhou com o pai dele numa indústria de metais durante muito tempo, até para custear o estudo dele. E o que ele percebeu? E depois ele se especializou em microbiologia, em imunologia, e ele descobriu assim, os estudos dele todos vinham no sentido de procurar uma cura, mas uma cura para a mente, porque dentro da ideia dele, a mente é que adoece o corpo. Então, que a gente tem uma matéria espiritual, a gente tem uma matéria mental que alicerça esse espírito no nosso corpo, e que de alguma forma esses medicamentos eram todos paliativos, os medicamentos alopáticos. Então ele se especializou depois também em homeopatia. Só que o que ele percebeu? Ele começou, depois que ele entrou em contato com a homeopatia, ele começou a fazer vacinas dentro do método de homeopatia, que é por diluição e sucção, que a gente libera a energia do medicamento. Só que ele também percebeu que dentro do olhar dele isso ainda era grosseiro, isso ainda tinha a ver com doença. E ele queria mesmo, por assim dizer, equilibrar a alma, equilibrar o espiritual, o lado espiritual mental. Então, ele adoeceu também em 1917, se não me engano. Ele foi desenganado pelos médicos, foi quando ele parou com tudo e começou a se dedicar a um estudo. Ele falou, não, eu preciso deixar alguma coisa, descobrir alguns medicamentos que sejam mais sutis do que o que eu venho trabalhando, estudando até agora, para trazer realmente uma cura, um equilíbrio para o organismo, para que ele não precise adoecer. E foi então que ele começou a pesquisar e encontrou 38 essências florais. E quando ele encontrou a 38ª, um ano depois, ele dormiu e não acordou mais, né? Mas nesse meio tempo, os médicos tinham dado para ele 3 meses de vida e ele viveu mais de 10 anos. Agora, então ele realmente se curou. Uli, com todo esse histórico, quando é que os florais podem ser utilizados pelas pessoas? Só quando elas... doenças mais, digamos, mais tranquilas, vamos dizer, aquelas coisas mais do psicológico, que às vezes a pessoa está enfrentando uma dificuldade, está meio nervosa, ansiosa, ou traz outros para outras doenças também é indicado o floral de Bach? Então, como são, dentro da visão do Dr. Bach, são justamente esses problemas emocionais, mentais, essas nossas ansiedades, quer dizer, problemas que a gente fica ruminando, que acabam provocando esse desequilíbrio no corpo, baixam a resistência e trazem esse desequilíbrio para o corpo. Sempre que há um desajuste, que a pessoa percebe que tem alguma coisa que parece que não está fluindo bem, ela pode utilizar, por exemplo, esses medicamentos. Por exemplo, hoje em dia, muitas vezes as pessoas acordam com insônia no meio da noite, pensando nos problemas que tem que resolver no dia seguinte. Então eles ficam com tantos pensamentos, ficam tão acelerados que eles não conseguem mais acalmar, serenar a mente para poder voltar a dormir. Esse medicamento, por exemplo, um floral que tem essa cara e essa característica é o White Chestnut.
que é indicado para pensamentos repetitivos. Então, quando a pessoa está ruminando sempre a mesma coisa, sempre batendo na mesma tecla, isso traz o quê? Uma taquicardia, pode trazer uma dor de estômago, quer dizer, já é uma somatização daquilo que é uma preocupação. Então, as preocupações vão trazendo uma hipertensão. Então, esses remédios, esses medicamentos, esses florais, eles previnem, eles colocam a pessoa, é como se, quando a gente toma um floral, o que a gente percebe? É como se a gente pudesse subir no alto da montanha e olhar para a nossa vida de um outro ponto de vista. Seria quase como um realinhamento da pessoa, então, esse lado psíquico, dar uma equilibrada na pessoa, literalmente. Energeticamente, ela se encontra numa posição onde ela pode, de novo, olhar com clareza para a situação que ela está vivendo e com essa clareza de quem olha de fora, descobrir ou ver qual é a melhor maneira de realinhar isso para a vida. E aí, o que a pessoa faz? Ela acaba prevenindo outras coisas. Uli, qualquer pessoa pode utilizar, adultos, crianças, porque ele tem na composição algum teor alcoólico, pessoas inclusive que estão fazendo tratamento contra a dependência química, podem utilizar também os florais? Podem sim. A tintura mãe ela é feita em brand, né? Então até o jeito de preparar é um jeito super especial. Então as folhas, as flores são colhidas na natureza, são colocadas em cubas grandes com água de fonte, ficam 3 horas ao sol e depois esse recolher, esse coado dessa água é que é basicamente o floral que vai ser misturado em igual quantidade de brand e essa mistura de brand com essa água. O brand é o conhaque, né? O brand é um conhaque, isso mesmo. Então vai ser misturado meio a meio e isso é a tintura mãe do floral. Agora, no caso, por exemplo, de crianças, de pessoas que têm problema com álcool, esse floral ele também pode ser preparado, porque aí a gente usa geralmente 30 ml do conhaque, do brand, e 2 gotas da tintura mãe. Quando se trata de crianças ou de pessoas que por algum motivo não podem se utilizar de álcool, a gente usa a água destilada ou a glicerina. Né? A água ela tem um porém de se contaminar muito fácil, então ele tem uma validade menor. E a glicerina também ela tem assim a vantagem de durar mais tempo, então pode ser usado para qualquer pessoa. Uli, no começo você falou que são 38 essências aí, né? Elas são divididas em grupo e esse número, o que representam essas 38 essências aí? Essas 38 essências, dentro do olhar do Dr. Bach, elas são assim, a totalidade delas compreende todas as possibilidades de encrencas mentais, emocionais possíveis no nosso repertório humano. Então, quando ele chegou na 38ª essência, o que ele falou? Ele pensou, agora eu fechei isso. Quer dizer, para todas as possibilidades de sofrimento humano, existe um medicamento ou uma combinação de medicamentos. Porque muitas vezes a gente faz combinações. Então, por exemplo, existe um remédio, um floral de Bach, que é muito conhecido, que é o Rescue Remedy, né? Que traduzido para o português quer dizer resgate. Então, quando a pessoa está muito mobilizada, ela está numa emergência mesmo, a primeira coisa que a gente dá são umas gotinhas de Rescue, que trazem a gente de volta para o nosso lugar. E o Rescue, ele é composto também por 5 florais. E esses florais, esses 38 florais, eles são divididos em 7 grupos, de acordo assim com as suas características. Então, por exemplo, existe o grupo da solidão. Então, os medicamentos que, por exemplo, pessoas que tendem a se isolar por um outro motivo. Então, quando a gente faz uma anamnese, nós vamos ver, então, como é que é essa pessoa? É orgulho, ela se isola porque os outros não são bons o suficientes para conviver com ela, ou porque ela tem um complexo de inferioridade. Então, são várias flores que contam, por exemplo, de solidão. Existe também, né, o grupo da solidão, o grupo da indecisão, o grupo do desânimo e do desespero. Existe o grupo da falta de interesse pelas atuais circunstâncias da vida. Existe o outro grupo que fala uma preocupação excessiva pelo bem-estar alheio. Ele pensou realmente em todas as encrencas, como você está falando aí, encrencas possíveis então da mente são 7 humana. grupos, né, de florais que atendem
todas essas necessidades ou todas esses conflitos. Agora, você está chamando de medicamento, mas eu acho até interessante. Medicamento, na realidade, ou remédio, mas para tentar aplacar uma dor, um sentimento, né? É isso. Não no sentido que a gente conhece de remédio, de medicamento, né? Eu imagino que no começo do século passado, né, quando ele atuou, a alopatia também não estava tão desenvolvida quanto está hoje. Tanto é que todos esses nosódios homeopáticos, eles eram considerados remédios, porque não existia outra coisa. Os antibióticos praticamente não existiam. Então, o que existia era isso. E eles lançavam a mão disso como remédio, como medicamento. Hoje, a medicina tradicional, a medicina alopática, não vê mais. Inclusive, muitas vezes a pessoa fala, mas isso não é placebo? Por quê? Porque o que existe de real? Se você for imaginar um punhado de florzinhas dentro de uma vasilha de vidro, com água de fonte, com exposição de luz solar por 3 horas, você recolhe isso, mistura com uma quantidade igual de brand e chama isso de tintura-mãe. E aí você pega dessa tintura-mãe, né? Você pega 2 gotinhas, põe em 30 ml de mais brand ou mais água que seja, né, mais veículo, e aí isso você exporta para tudo quanto é lugar. E eles vão pegar 2 gotinhas disso e colocar em mais 30. Você fala, mas o que tem aí? O que sobrou aí? Não é tudo placebo? Você vai diluir. Mas aí o que acontece? Aí entra de novo a física quântica, que mostra justamente o quê? Essa coisa do holograma quântico, do fractal, onde você pega um pedacinho e esse pedacinho reproduz toda aquela qualidade que existia ali. Então, até mesmo na homeopatia, a partir da CH12, ou seja, da diluição centesimal hahnemanniana, da 12ª, não existe mais matéria ali. Você não consegue mais encontrar o produto original. Então, se é uma silícia, você não encontra mais lá. Se é o fósforo, você não encontra, não tem mais matéria lá. Mas o que sobrou? Energia. Hoje a gente já tem alguns aparelhos que medem, por exemplo, que no ângulo da água, no ângulo do veículo, entre os átomos, nessa angulação, está gravada a memória desse medicamento. Você mostrou aí um conhecimento profundo pelo tema. Ok, Uli, muito obrigado por sua participação, querida. Você assistiu Equilíbrio.